nossa declaração: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta aí, por favor, já abra o seu coração, abra a sua Bíblia. Filipenses no capítulo 3, versículo 13. Filipenses no capítulo 3, versículo 13. Hoje eu quero falar sobre esqueça o passado. Esqueça o passado. Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai, que esta não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a fé dos teus filhos não se apoie em sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Deus, abra os nossos olhos espirituais, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, nos dar, ó Pai, ouvidos atentos, ó Pai, a capacidade de reter a Tua palavra, uma mente ativa, uma capacidade de aprender a Tua palavra, Pai. Ó Deus, que o maligno não roube a semente da Tua palavra do nosso coração, Pai, mas que ela produza a 30, 60 e 100 por um, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Falando sobre esquecer o passado, há uma palavra, há um princípio aqui que Paulo usa: quanto a mim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Existe uma máxima que nós vamos perceber na Bíblia, que é preciso esquecer para avançar. E é interessante que esquecer aqui, obviamente, não é esquecer no que tange ao esquecimento, à amnésia. Não é esquecer de não poder recordar, não poder trazer à mente, é um esquecer de não levar em conta. É um pouco parecido com a questão do perdão. Perdão não é esquecer o fato, esquecer o fato é problema de memória. Perdão é lembrar e não sentir dor. Perdão é quando você não leva mais em conta. Quem pode dizer amém por isso? O que Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço. Ele está dizendo assim, não é que eu não recorde a minha história, não é que eu não lembre mais daquilo que eu passei, que eu vivi, que eu enfrentei, que eu conquistei, das minhas derrotas, das minhas glórias, das minhas conquistas. Não é isso. Ele diz, eu não levo mais em conta, eu deixei lá, eu abandonei lá. E quando eu abandonei lá, eu estou apto para avançar. Avançar para onde, Paulo? Para aquilo que está diante de mim. Olha o versículo de número 4 ao versículo 8. Nós estamos no mesmo contexto, no mesmo capítulo 3. Paulo vai fazer aqui uma espécie, deixa eu chamar de uma autobiografia. Ele vai contar um pouco da sua história,
Olha só, versículo 4 ao versículo 8 do capítulo 3. Mesmo contexto do versículo 13, olha só. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Agora, olha o versículo 7. Olha o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Ele está contando um pouco da sua história, o que ele viveu, o que ele fez, os seus méritos em termos de lei, em termos de poder gloriar-se na carne, nos seus feitos. Agora no versículo 7, parece que o tom começa a mudar. Mas para mim era lucro, o que para mim era lucro, o que eu me apegava, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo usa aqui a palavra refúgio, do grego esculabon, que é resto, excremento, lixo. Então Paulo vai olhar para a sua história, ele vai olhar para o seu passado, ele vai olhar, e escute, aqui ele não está dizendo de derrota, está dizendo assim, alguém que podia se gloriar. Porque quando nós falamos de abandonar o passado, ou deixar o passado no passado, ou não levar o passado em conta para avançar, muita gente acha que é só deixar amarguras, dores, derrota, tristeza, mas não é isso. Paulo está dizendo assim, eu vivia uma vida assim, e se você pegar nos parâmetros do judaísmo aqui, Paulo estava num momento muito glorioso. Mas ele vai dizer assim, o que para mim, para a minha carne, para o meu pensamento era lucro, eu considerei perca e refúgio. Quando ele fala refúgio, nós estamos falando de deixar para avançar. É como que essa palavra também no original poderia ser o resto. Eu deixei, isso virou um resto, isso virou um lixo, isso virou um excremento. Ou seja, eu preciso abandonar para prosseguir. Nós precisamos, irmãos, em oração, ouvir de Deus, perceber de Deus. E lembre, Paulo não abandonou essa vida porque um dia ele bem entendeu, quer saber de uma coisa? Vou deixar de ser fariseu e vou seguir Jesus. Vou deixar de ser um perseguidor da igreja, agora vou ser um cristão, vou ser um pregador, vou ser um perseguidor. Não, Deus encontrou com ele no caminho de Damasco, a voz de Deus veio sobre aquele homem, e quando ele ouviu a voz de Deus, a luz que brilhou mais forte do que a luz do meio-dia, então aquele homem teve a vida transformada, e o que para ele era lucro, agora virou perca. O que para ele era luxo, agora virou lixo. Porque a voz de Deus tocou e transformou aquele homem de tal forma que ele pôde largar aquilo que ele se apegava para ir em frente, avançando segundo o melhor de Deus para a vida dele. Nós precisamos ter sensibilidade para ouvir Deus. O que para mim é muito bom, o que para mim é muito legal, o que para mim me faz até orgulhar dos meus feitos, mas eu preciso abandonar isso para iniciar uma nova fase de Deus na minha vida. Paulo disse, refúgio, algo que tem que sair enquanto você avança. Irmãos, muitas coisas precisam ir saindo enquanto você avança. Quem diz amém por isso? Muitas coisas têm que ser tiradas. É como um carro que, se você pegar, por exemplo, um objeto e você introduzir ali no escapamento, né? O escapamento também pode ser chamado de um cano de descarga. Se você introduz ali de modo que não sai, o carro também não consegue avançar, porque para o carro avançar, algo tem que sair. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Abra aí, Tiago 1, 21, ou acompanha com a gente aqui.
Olha aqui, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Despojar, tirar. Ou seja, olha o Tiago ensinando um princípio: tire todo o acúmulo. Tem muita coisa, irmão, só está entulhando a nossa vida. Tem muita coisa que a gente recebe que só está servindo, põe amor nas minhas palavras, só está servindo de lixo. Irmão, sabia que muita coisa que é lixo hoje foi muito utilizada antes? Olha a palavra que Paulo usou como refúgio. Refúgio, excremento. Não dá para explicar muito bem o que é isso, porque depois tem almoço. Estou brincando. Lixo. O lixo, irmãos, o lixo é resultado de algo que já foi útil, mas que não é mais. Se já tu lá abriu a minha gaveta, eu gosto muito de guardar umas coisas, meu. Aí chega a mulher, abre a minha gaveta e fala: bem, tá cheio de lixo tua gaveta. Eu falei: não, é impossível, não tem lixo na minha gaveta não. Eu tenho uns documentos guardados. Nota de peça de carro que troquei em 2003 estava lá, gente. Na época era útil, agora virou lixo. Eu precisei jogar fora. E eu não havia percebido, na minha cabeça alguém falasse: tem lixo? Eu falei: lixo jamais, tem documentos. Agora, entenda bem, tem muita coisa na nossa vida que poderia ter sido útil há um tempo, mas não tem mais utilidade diante de Deus. Quem está entendendo isso aqui? E carregar essas coisas vai impedir espaço para as coisas novas de Deus. Esses dias, irmãos, eu sempre tive um celular bem fraquinho, irmãos. Eu tinha, uma expressão popular, eu tinha dó de gastar dinheiro com um celular bom. Aí meu celularzinho sempre ele travava, a memória enchia. Pastor, os irmãos sabem como é que é. 1 bilhão de números de telefone, 1 bilhão de WhatsApp, o telefone travava. Falei: eu vou comprar um telefone bom. Comprei um telefone bom. Aí memória alta, falei: cara, agora eu tô top, meu telefone é bom. Aí eu comecei a usar o telefone, um dia o telefone travou, memória cheia. Eu falei: impossível. Eu tive uma sensação de memória infinita, sabe? Eu falei: cara, agora meu telefone, eu vou ficar a vida inteira, não preciso ficar pagando foto ruim, deixa aquele negócio acumular. E eu percebi que gerou acúmulo. Eu preciso agora fazer uma faxina no telefone. Eu julguei algo bom, mas até algo um pouco melhor, se a gente não se ficar atento para tirar, para fazer uma faxina, aquilo vai encher de alguma forma, não vai sobrar espaço para o novo. Na nossa vida, irmãos, se a gente não entender isso, existe coisa, entenda, não estou dizendo que você carrega lixo ou carrega coisa velha, entenda bem, o que eu estou dizendo é que Deus pode dizer isso para você. Deus pode dizer que muitas coisas já eram para ter ficado lá atrás, para nós avançarmos para o novo. Quem diz amém por isso? Agora, olha a palavra: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra. Ou seja, não é primeiro acolher a palavra, porque a palavra não tem espaço onde há acúmulo de outras coisas. Primeiro a gente tira, depois a gente coloca. Primeiro a gente tira, depois a gente coloca. Acolhei com a mansidão a palavra em vós implantada. Nós avançamos, volte lá para Filipenses 3, parte B. Filipenses 3:13, parte B, nós avançamos. Então, primeiro ponto, nós precisamos nos esvaziar, precisamos deixar, olha o que Paulo disse, precisamos esquecer,
precisamos largar, precisamos não levar algumas coisas em conta, e quando nós fazemos isso, nós estamos aptos para avançar. Para onde? Para as coisas que estão diante de nós. Deus tem colocado coisas diante de nós, Deus tem colocado um novo diante de nós, Deus tem colocado coisas novas diante de nós, e quando nós largamos as velhas, nós estamos aptos para avançar para aquilo que está diante de nós. Aleluia! Lembra da mulher de Ló, irmãos? Lembra da mulher de Ló? A mulher de Ló, Gênesis 19, 17 e 26. Resumindo a história, os irmãos conhecem que Deus derramara juízo sobre Sodoma e Gomorra. A família de Ló seria livrada. Deus tira a família de Ló de lá. No processo de Deus tirar, Deus foi tão cuidadoso que mandou anjos, né? Inclusive você vai ver os anjos conduzindo, pegando na mão, levando. Aí há uma palavra para a família de Ló: não olhe para trás. Versículo 17. Não olhe para trás, ou seja, Deus vai derramar juízo, Deus vai destruir essa cidade. Lembre-se, destruir uma cidade é destruir parte da história dos moradores daquela cidade. Vocês estão comigo? Destruir, obviamente que não deu tempo deles pegarem tudo o que queriam, não deu tempo de arrancar de Sodoma e Gomorra toda a história, mas a palavra era: vai vir juízo, eu vou destruir aquilo que faz parte da sua história, eu vou destruir parte do seu passado, eu vou destruir coisas que vocês gostavam lá, por senão não estavam lá. Avance para o novo, avance para o livramento, avance para aquilo que eu tenho para você. Eu estou poupando vocês, mas não olhe para trás. De repente, versículo 26, a Bíblia diz que a mulher de Ló, ela olhou, o que ela fez? Ela olhou para trás. Gênesis 19, 26, quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Ela olhou para trás, e quando ela virou para trás, ela olhou para trás, ela uma estátua de sal. Quando nós olhamos para Lucas 17, 32, é claro, ali é um princípio do arrebatamento também, da volta de Cristo, mas nós podemos usar um princípio. A palavra diz, Lucas 17, 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, o princípio da mulher de Ló é aplicado para nós hoje. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás e virou uma estátua. Escuta isso aqui, irmãos, pega isso no seu coração. Tem muita gente virando estátua porque estão olhando para trás. Tem muita gente virando estátua. Como assim, pastor? Tem muita gente que não consegue mais avançar para o livramento de Deus, para o novo de Deus, para uma nova etapa na vida, porque ela, no meio da caminhada, ela para olhar para trás, e quem olha para trás está correndo o risco de virar uma estátua. Ela não consegue mais prosseguir, porque de alguma forma o passado segura aquela pessoa. Vocês estão comigo? Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembra do povo, os filhos de Israel atravessando o deserto? O Paulo disse, olha Filipenses parte B, prossigo, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Nós falamos da mulher de Ló. Agora, lembra dos filhos de Israel? Deus arranca aquele povo com mão forte, mão poderosa do Egito. Deus abriu o mar para aquele povo passar. Agora, aquele povo, entenda, o Egito ficou no passado. O Egito é o passado daquele povo. Um passado de dor, escravidão, abuso, morte. Há uma promessa, há algo na frente. O que está na frente? Canaã. Canaã é promessa, terra que manda leite e mel. O sonho de qualquer hebreu era chegar em Canaã. Então eles saíram do Egito, estão indo ao lugar da promessa, estão indo para o lugar onde Deus prometeu que eles estariam, estão indo para o melhor de Deus, estão indo para aquilo que Deus colocou diante deles. Mas no
deserto, eles ficavam caminhando. Olha um judeu caminhando, olha o hebreu caminhando. Eles caminhavam e olhavam para trás. Eles caminhavam e olhavam para trás. Eles caminhavam e olhavam para trás. Resultado, morreram no deserto e não chegaram em Canaã. Morreram, exceto Josué e Calebe, morreram no deserto. Deus colocou um Canaã, Deus colocou terra que mana leite e mel, Deus colocou uma terra boa na frente deles, mas eles caminhavam para Canaã, mas não tiraram os olhos do Egito. Eles começaram a murmurar, dizendo assim: primeira dificuldade, Moisés nos trouxe aqui nesse deserto para morrer. Faltou comida. Moisés nos trouxe aqui para morrer de sede. Aí faltou comida. No tempo que eu estava no Egito, eu comia pepino e cebola. O tempo em que eu estava lá no Egito, eu apanhava, eu sofria, eu trabalhava de graça, abusavam da minha esposa, das minhas filhas, matavam as crianças, mas eu tinha comida. E Canaã está diante daqueles homens. O melhor de Deus estão diante daqueles homens. Terra que mana leite e mel, promessa de Deus, algo assustador para a época de tão bom. Mas eles não conseguiam perceber o novo, porque estavam olhando para o Egito. Presa no Egito. Escuta isso. Um pregador disse certa feita: para Deus tirar o povo do Egito foi fácil, difícil foi tirar o Egito do povo. Difícil é tirar o Egito do povo. Difícil é tirar o Egito do coração das pessoas. Martinho Lutero, foi atribuído a Lutero, alguns atribuem a outro reformador, mas Martinho Lutero diz algo mais ou menos assim: na conversão, Deus tira o homem do mundo. Na santificação, Deus tira o mundo do homem. Nós precisamos abandonar o que tem que ser abandonado. Vocês estão comigo ainda? Largar o que tem que ser largado. Sabe um homem que toca muito? Deixa eu falar, um homem que me toca muito, Eliseu. 1 de Reis 19, 21. O Eliseu, um dos homens mais extraordinários que a história conheceu. Não era grande coisa não, a única coisa que ele tinha era a porção dobrada do Espírito, estava sobre Elias. Não era grande coisa não. A coisa que ele tinha era ia fazer o dobro de milagre de Elias. Não era grande coisa não. O cara estava morto um dia lá, aí estava tendo uma guerra, jogaram um defunto lá, caiu em cima da cova do Eliseu. O cara caiu na cova do Eliseu, ressuscitou e saiu correndo, como se nada tivesse acontecido. O Eliseu tinha unção até morto, irmão. Até os restos mortais do cara tinham unção, mas não era grande coisa não. Mas sabe quando começou a história desse cara? O Elias passou e lançou a capa sobre ele. Lançou a capa. Quando lançou a capa, aquele homem estava trabalhando com as suas juntas de bois. A Bíblia diz que para seguir Elias, Eliseu foi despedir dos seus pais e mandou queimar, matar e queimar os bois.
pegou os aparelhos dos bois e fez como que churrasqueiras, e fez um churrasco para o povo. Eu ficava me perguntando assim, por que Eliseu mandou matar os bois e fez um churrasco? Cupim casquerado para todo mundo da comunidade, hoje para minha conta. Talvez alguém, irmãos, deixa eu parafrasear aqui, tentar conjecturar. A Bíblia permite a gente fazer isso. Talvez os vizinhos não entenderam nada. Ô Eliseu, o que aconteceu com você, Eliseu? Você tá matando os seus bois, o seu objeto de trabalho, Eliseu, você está quebrando a tua empresa. Eliseu, o que está acontecendo com você, filho? Ninguém está entendendo nada. Mas eu fico imaginando o coração do Eliseu. A capa foi lançada sobre mim. Eu tenho uma nova direção de Deus. Aleluia, eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho um novo de Deus. Deus colocou uma coisa nova diante de mim. Ô Eliseu, então por que você está queimando os bois? Porque eu estou anulando qualquer possibilidade de voltar a trabalhar na terra, voltar a arar a terra, de voltar a trabalhar com bois. Aleluia. Irmão, muitos de nós deveríamos ter matado e queimado os bois. E porque nós não matamos e queimamos os bois, nós andamos seguindo Elias. Mas quando a coisa aperta, a gente fala assim: vou voltar a trabalhar com bois. O Eliseu matou os bois. Sabe o que está dizendo? No novo de Deus, pela fé, não tem plano B, tem plano A. Tem plano A. Tem plano A. Nunca passou na cabeça do Eliseu assim: e se der errado esse negócio de ser profeta? A capa foi lançada sobre ele. O Elias olhou e falou assim: filho, olha o que te aconteceu. Ou seja, você não é mais você mesmo. Algo profético veio sobre você. Deus está colocando coisa nova diante dos seus olhos. Tem muita gente que não está experimentando coisas maiores, porque estão amarradas no passado, amarradas nos saudosismos, presa. Aí Deus coloca coisa nova, mas a pessoa fala: não, deixa eu ficar com meus bois aqui. Deus coloca Canaã, a pessoa fala: não, deixa eu ficar com meu pelo menos eu tenho segurança aqui para comer e beber, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não sou palestrante de empreendedorismo, muito pelo contrário. Mas se tem uma coisa que eu percebi de todos os empreendedores de sucesso que eu conheci, de gabinete na minha jornada pastoral, de ovelhas empreendedoras, pessoas multimilionárias que eu conheci em Minas Gerais, todas em comum, todas tinham uma coisa em comum: capacidade de correr riscos por algo maior. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Tem muita gente que Deus colocou. Escuta isso aqui, eu não sei nem. Deus está falando para alguém, eu não tenho nada planejado falar isso aqui. Escuta isso aqui. Tem muitas pessoas, muitas, que Deus colocou sonho grande, coisas novas no teu coração, coisa extraordinária para você viver. Deus colocou algo que você sonha em fazer, mas na hora de ir para cima do que Deus colocou, você prefere ficar aquela frasezinha: vale mais um passarinho na manga do que 2 voando, e vai ficar com um passarinho só a vida toda. Vale mais um passarinhozinho na mão do que 2 voando. Nunca abre mão, nunca corre risco para viver coisa extraordinária. Eu comecei a perguntar: mas como é que foi? Cara, eu saí, Deus me deu uma direção, eu fiz isso. Aparentemente eu tinha ali uma estabilidadezinha, eu fui para algo novo. De repente Deus fez isso, fez aquilo, fez isso. Aí que está vivendo, aí de funcionário vira multiempregador.
pastor, o senhor está dizendo que todo mundo vai ser assim, que é para todo mundo sair pedindo conta e abrir coisa. Eu não disse isso, por favor, eu não disse isso. Eu estou pregando para quem tem sonho, para quem tem palavra de Deus, para quem tem direção de Deus. Se você tem direção de Deus, seja para coisa ministerial, seja para coisas como empreendedorismo, seja para os seus sonhos, seja ousado, seja fiel, seja os da fé, para ter coragem suficiente para entender que o Deus que faz a promessa é o Deus que sustenta. Aleluia! Às vezes, irmãos, eu orei aqui, enquanto eu orava, parecia até redundante, né? Parecia até paradoxal. Crente que não tem fé, crente incrédulo, mas parece que nós estamos vivendo isso. Crente que ouve e fala, Deus falou comigo, mas e aí? Mas pastor, e se der errado? Então não foi Deus que falou. Então não foi Deus que falou. Porque Deus, Ele sustenta o planeta. A Bíblia diz isso, Hebreus, a Bíblia diz que Deus sustenta o planeta pela força da sua palavra. Deus sustenta o planeta com a força da sua palavra. Deus não é poderoso para sustentar uma promessa que Ele te fez? Pastor, eu prefiro ficar com um na mão que 2 voando. Deus não quer 2 voando, Deus quer milhares na sua mão, filho. Mas tenha coragem. Eu lembro quando meu telefone tocou, eu lembro como fosse hoje. Eu estava trabalhando, para a glória de Deus, irmãos. Eu era chamado lá de Ronaldinho Gaúcho da empresa, Neymar da empresa na época. Servia a Lagoinha como voluntário, trabalhava, vendia. Deus me deu uma graça de vender. Assim, só Deus podia fazer aquilo. Vendia, sim, eu vendia, irmãos. Eu já contei isso aqui. Era uma graça tão grande que eu já vendi produto para o cliente errado. Já viu isso? Eu bati na casa do cliente errado para vender o material de construção que ele trabalhava. O cliente, sei lá o que ele arrumou na hora lá, ele não deve ter entendido nada, né? Não sei o que passou na cabeça dele, mas vendi o material para ele. Estou voltando para a empresa, o meu chefe liga, o meu patrão liga e fala assim, cara, te mandei um cliente, tu não foi, não fui, volta lá. Quando eu chego, está um cara com o braço cruzado, fala, rapaz, estou te esperando aqui. Eu chego na empresa com as 2 vendas feitas, o patrão começa a rir e fala assim, é Deus na sua vida, não tem mais nada. Vender para o cliente, bati na casa errada, o cara precisava do material que eu estava para vender. Só Deus explica isso. Começando a ganhar dinheiro que eu nunca imaginei ganhar. Aí de repente meu telefone toca, o Emerson. Ô Nilson, eu estou vendo que Deus tem um chamado grande para a sua vida, rapaz. Mas trabalhando igual você está trabalhando também, não dá para você pastorear igual nós estamos querendo que você pastoreia. Você tem fé para renunciar ao seu emprego? Liga lá para tua esposa, eu vou te dar uma semana para você orar. Liga para tua mulher, porque a tua qualidade de vida vai cair, porque você vai ter que renunciar parte do seu salário, porque a igreja não pode pagar o que você ganha na empresa. Aí pega o telefone, liga para a mulher, fala, se a mulher aceitar, eu estou dentro. E aí, bem, uma semana. Eu falo, não precisa de uma semana para orar, não, pode aceitar agora. Porque eu creio que o que Deus está colocando diante de nós é algo, não é essas palavras que ela usou, mas eu estou contextualizando aqui, eu creio que o que Deus está colocando diante de nós é coisa grande. Agora, a gente pode ficar lá com o negocinho na mão. Não, Emerson, eu queria servir como voluntário na igreja. Tá bom, sim, eu vou quando dá. Eu prego quando dá. Eu faço como dá. Aí tem um privilégio de ter um carro novo, tem um privilégio de viajar melhor, tem um privilégio de dar um conforto melhor, morar num apartamento melhor, mas está abortando o novo que está sendo colocado diante de nós. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Deixa eu perguntar para você: tem novo de Deus para a sua vida? Tem? Sabe que nós temos mais medo, irmãos, é de mudanças. Mudanças gera desconforto, por mais simples que seja. A gente tem medo de mudança. E por ter medo de mudança, às vezes a gente não experimenta coisas novas. Eu me lembro, no primeiro emprego que eu saí, irmãos, eu tinha trabalhado lá 6 anos. Assim, sempre honrando a empresa, eu dei o meu melhor lá.
vou falar diante de Deus, eu sempre dei o meu melhor lá. Eu queria bater recorde lá de coisa. Eu sempre louco para ser o melhor da empresa. Aí eu saí de lá. Quando eu saí daquela empresa, eu falei assim: Deus, como eu não enxerguei o quanto essa empresa era ruim, Senhor. Como que eu não enxerguei o quão ruim era esse negócio? Porque às vezes, irmãos, eu não sei jogar xadrez, deixa eu falar dama. Às vezes a vida é como um jogo de dama. A gente só consegue ver melhor as peças quando a gente está fora, quando está sentado diante da mesa, a gente erra as jogadas. Mas quando você está fora, você fala: cara, isso era ruim demais, Deus me deu foi livramento. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Mas tem amigos meus que estão lá até hoje, já vai fazer, não sei nem falar quantos anos, estão lá até hoje. Ou eu vou aposentar aqui, tadinho. Deus tem um novo. Se Deus tem um novo para você, tenha coragem para largar. Tenha coragem para abandonar. Fique em pé, deixa eu orar com você. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Versículo 14. O apóstolo Paulo ele vai usar 3 palavras: prossigo para o alvo. O alvo aqui do grego é skopos, quer dizer olhar fixamente para. Traz a ideia de sentinela. Se fosse o dia de hoje, aqueles atiradores de elite que ficam no alto das torres com seu fuzil, e quando ele vai dar ali um disparo, ele mirou num alvo, ele fica fixo naquele alvo. Paulo está dizendo assim: eu avanço para o alvo, ou seja, os meus olhos estão fixos, estão fixados, estão postos. Ou seja, isso fala, eu estou anulando as possibilidades de distrações. Distrações. Crente não pode andar distraído. Segunda palavra que ele usa, prêmio, prabeion, que quer dizer ao ganhador dos jogos, recompensa. Paulo agora não está com a mente num sentinela, ele está na mente em alguém que, por exemplo, ganha uma corrida em um estádio, e essa pessoa vai ganhar um prêmio. E terceiro, ele usa aqui a palavra vocação, que é klesis, quer dizer chamado, convocado para uma festa do convite divino, para abraçar a salvação de Deus. Quando nós esquecemos as coisas que Deus quer que esqueçamos,
E a gente prossegue com os olhos fixos em Deus, com os olhos fixos naquilo que Deus tem para nós, nas promessas de Deus e no Deus da promessa. Nós vamos receber prêmios. Ah, você não pegou essa? Oh, Jesus. Nós vamos receber prêmios. Lembra de Mateus 6? A palavra lá é recompensa. Jesus falou recompensa, aqui é prêmio. É a mesma coisa. Lembra de Hebreus 11:6? Galardão, é a mesma coisa. Recompensa, prêmio, galardão, é a mesma coisa. Deus tem algo para você. Escuta isso aqui: toda fidelidade vai ser recompensada por Deus. É por isso que pessoas estão dispostas a obedecer. Vamos ver coisas extraordinárias, vamos ver coisas grandes. Tem muita gente, irmãos, que estão incomodadas, isso é a palavra mesmo, incomodadas com pessoas que estão vivendo o extraordinário. Sabe por quê? Porque elas olham para pessoas em lugares altos em Deus, elas olham para pessoas vendo coisas grandes em Deus, e ela se vê no espelho, no momento em que ela não teve a coragem de renunciar o que aquela pessoa renunciou para estar lá. Porque toda fidelidade à direção traz prêmio, traz premiação. E Paulo termina dizendo assim: a principal coisa, eu vou abraçar a salvação. Aleluia. Eu vou agarrar a salvação de Deus. Sabe o que é legal disso? Se você andar em fidelidade, guarda como uma chave no teu coração. Se você não se embaraçar com os negócios dessa vida, se você tiver condição de abandonar o seu passado, não ficar preso no passado, seguir para as direções de Deus, seguir para o que Deus colocar dentro de você. Escuta isso aqui: tem coisas grandes para você nessa vida. Você recebe isso? Tem recompensa para você aqui, agora, não é para quando você chegar no céu. Tem coisa para você agora. Alguém perguntou: Senhor, eu abandonei tudo para te seguir. Ele falou assim: tem recompensa agora. Tem coisa grande agora, tem lugares altos agora, tem o melhor dessa terra agora, pastor. E depois, no porvir, também tem algo infinitamente maior. Escuta isso aqui: se nós vivermos isso, tem coisa grande agora e tem coisa imensurável depois. Quem recebe isso? Que recebe isso? Em nome de Jesus. Pai, eu só posso pregar. A palavra é tua. A palavra, eu estou pregando para mim aqui, Senhor. O Senhor sabe disso. A palavra é tua. Ó Deus, se há alguém aqui, Senhor, que precisa abandonar algo, Senhor, gere isso, Espírito Santo. Pessoas que entraram aqui essa manhã e elas precisam queimar os carros, queimar os bois, precisam, Senhor, abandonar o Egito, precisam, Senhor, em nome de Jesus, abandonar aquilo que elas estavam achando que era luxo, mas o Senhor está chamando de lixo. Pessoas que precisam esquecer para avançar, precisam largar para prosseguir, precisam deixar para conquistar. Senhor, faça isso, Senhor, em nome de Jesus. Só o Senhor pode fazer, Pai. Só o Senhor pode fazer isso. Pessoas presas, pessoas em ressentimentos, pessoas em angústias. Eu vou terminar dizendo algo. Muitos de nós não estamos vivendo o melhor de Deus, no nosso potencial em Deus, porque nós estamos paralisados como estátuas de sal, olhando para trás, diante de palavras que foram liberadas para nós há anos atrás, diante de pessoas que falou algo para nós há anos atrás e nos aprisionou naquele lugar. Tem muita gente, irmãos, escuta isso aqui, tem muitas pessoas que já eram para estar
fazendo coisas extraordinárias para Deus, mas um dia alguém chegou e falou que você não tinha condição, que você não era capaz, que não tinha jeito, que não tinha como, e você está naquela palavra até hoje, mas Deus está dizendo assim: filho, rompa com aquela palavra, rompa com aquela estrutura, porque eu, Senhor, tem coisa nova para você, tem coisa grande para você. Recebe isso em nome de Jesus. Muita gente presa, muita gente que acha que não consegue mais, mas Deus tem uma boa nova para você. Você pode sim. Se apega a isso. Eu escutei uma historinha de criança lá na escola. Um elefante estava numa jaula, e um sábio cuidando daquele elefante. E um dia chegou alguém e perguntou assim: por que esse elefante não estoura essa jaula e foge? Ele é 3 vezes mais forte do que a jaula. E aquele sábio respondeu assim: quando nós prendemos aquele elefante, ele era um filhote, e durante meses ele tentou estourar a jaula e ele não conseguiu. Então ele disse para ele mesmo: eu não posso destruir essa jaula. Hoje ele é mais forte do que a jaula, mas ele acredita não poder destruí-la. Tem muitas pessoas que não sabem o poder que tem em Deus. Você já cresceu, filho. Olha para a força em Deus que você tem. Quem recebe isso aqui, diga amém. Esquece. O que eu tenho que esquecer, pastor? É você e Deus. Que o Espírito Santo possa derramar essa revelação sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito seja sobre a sua vida. Deus abençoe. Vá em paz. Você em casa, estaremos aqui de novo às 18 horas. Venha participar conosco, em nome de Jesus.